Eu falei ainda há pouco que às vezes a gente abusa um pouco, né? Festa de fim de ano, festa de Natal, tem a ceia de Natal, tem o almoço de Natal, o encontro com os amigos, reencontro com familiares distantes, longos, gente que você não vê há muito tempo. E, de repente, na terça-feira, que é hoje, 26, bate aquela ressaca que eu vou te contar uma coisa. Você fica olhando para o copo d'água e fala, será que eu tomo, não tomo? Mas está na hora. Nesse período de festas, é muito comum as pessoas exagerarem na comida, na bebida. E o dia seguinte? Estou conversando aqui com a Carla Vaz, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Zé. Bom dia. E o dia seguinte? Então, se o excesso, né, ele foi pontual, no sentido de, eu comi muito no Natal, eu comi muito no dia seguinte, o mais indicado é você retomar a sua alimentação habitual o quanto antes. Uhum. Nada de fazer loucura, de ficar tomando chá para desinchar, para emagrecer, de ficar sem comer para compensar, não. Então eu tenho cura. Tem. Volta para a sua alimentação habitual. Quando a gente comete muitos excessos, o nosso corpo precisa passar por um processo de limpeza, que ele mesmo vai fazer, que é o chamado detox, que todo mundo fala por aí. E esse detox, quem vai fazer é o fígado. Para fazer esse detox, sabe o que o fígado precisa? De nutriente. Então, a gente precisa comer muita fruta, muito legume, muita coisa colorida, para que o nosso corpo consiga fazer essa limpeza naturalmente e volte a funcionar bem. Então foi por isso. Hoje de manhã eu já acordei e minha babá já me socou maçã, pera, mamão. Meu Deus do céu. E a gente não pode esquecer da água, né? Porque às vezes quando a gente come muito ou bebe muito álcool nas festas de final de ano, a gente tende a beber pouca água. O que desidrata mais? O álcool. O álcool? O álcool. Ele desidrata por dois motivos. E qualquer tipo de álcool? Qualquer tipo de álcool. Porque muita gente fala assim, a cerveja substitui, eu estou tomando líquido e... Não. A cerveja e o álcool em geral, eles vão agir numa glândulazinha que fica em cima do rim e eles vão estimular a diurese, o xixi. Então, quanto mais álcool a gente bebe, mais xixi a gente vai fazer. Né? Vai ser um xixi exagerado. Então, quando a gente bebe álcool, o ideal é intercalar uma taça de álcool, um copo de cerveja com um copo de água, um copo de vinho com um copo de água, para a gente conseguir manter os bons níveis de hidratação. Agora, dependendo da mistura que se faz, você falou em tomar vinho, tomar cerveja, tomar uma vodka, tomar um aperitivo, essa coisa toda, dependendo da mistura, a desidratação é ainda maior. Porque assim, vamos pensar que essas bebidas elas têm níveis de álcool diferentes. Então, por exemplo, a cerveja vai ter uma porcentagem de álcool, o destilado vai ter outro. Né? Essa combinação do álcool, ela vai machucar o fígado. Não tem como a gente falar que não vai ter um prejuízo para a saúde. Para esse fígado se recuperar, é como se ele ficasse ali com um machucadinho mesmo. Para ele se recuperar, ele precisa de descanso, ele precisa de água, ele precisa de bons nutrientes. Misturar as bebidas não vai aumentar a desidratação, mas vai aumentar a quantidade de álcool que chega no seu fígado. E para a gente metabolizar, para a gente tirar esse álcool da corrente sanguínea, demora. Então, quanto mais você beber, mais tempo vai demorar. E quais são os sintomas desse excesso de álcool? Dor de cabeça, boca seca, corpo ruim, que é a famosa ressaca que a gente conhece. Você está me conhecendo muito demais, cara. Ô, Carla, o que fazer durante a semana, enquanto eu aguardo o ano novo? O melhor mesmo é um recesso de bebida e de alimentação mais forte. O melhor é não emendar, né? Porque muitas vezes a gente tem essa postura de achar que começou no Natal, vai até o Ano Novo. Então, o mais indicado é não emendar e retomar os seus hábitos usuais, né? Até porque para o cidadão comum, cidadão normal, você tem um período de trabalho no meio de tudo isso, né? Nós estamos aqui trabalhando, você está trabalhando, eu estou trabalhando. O duro é quando você pega uma praia, né? Estou vendo tua menina linda ali, ó, maridão tá ali, você vai para a praia, na praia todo dia, né? Exatamente. E aí é interessante pensar o seguinte, mesmo que você não consiga comer bem todas as refeições, está na praia, você vai querer comer um peixinho, às vezes tomar uma caipirinha, tente ter como base da sua alimentação boas escolhas. Então, por exemplo, você está num hotel de praia. No café da manhã, coma uma proteína, coma uma fruta. Depois você vai comer ali um bolo, uma gostosura. Na hora do almoço, tente incluir pelo menos algum vegetal, nem que seja um milho cozido na barraca, sabe? Uma proteína que não tenha tanta gordura, um queijo coalho. E depois você come seu peixinho empanadinho ali na beira do mar, seu camarãozinho, não tem problema. Tente escolher um momento para começar o consumo do álcool. Não comece o dia já bebendo muito. E garanta a hidratação logo cedo. Então, eu vou começar a tomar uma caipirinha depois do almoço. Durante o período da manhã, capricha na água, para o seu corpo se preparar e não desidratar tanto. O sol é um efeito...
acumulador para você se sentir mal? O sol pode desidratar mais, né? Ainda mais essas altas temperaturas que a gente tem vivenciado. Então, a hidratação é ainda mais importante. Agora, você falou uma coisa, a gente tem passado por ondas de calor. E está anunciado, está previsto que esse vai ser o verão mais quente dos últimos 125 mil anos, né? O que a gente tem que fazer? Beber muita água, se proteger do sol e evitar comidas que demandem da gente muita digestão. Então, por exemplo, comidas muito calóricas, muito pesadas, muito gordurosas, porque essas comidas, como o processo da digestão delas é muito longo, elas tendem a colocar muito sangue no nosso estômago e tirar o sangue das outras partes do corpo. A gente sente muita moleza, aquela lombeira, sabe, depois do almoço. Então, comidas mais leves, que a digestão é mais facilitada, a gente vai se sentir melhor nesses dias de muito calor. E lembrando, hidratação é com água, refrigerante, sucos, eles até têm água ali, mas o que hidrata a gente mesmo é água. E tem um jeito muito fácil da gente saber a quantidade de água que a gente precisa. A gente precisa multiplicar o nosso peso por 35. Por 35? 35. 35 ml de água para cada quilo de peso. Essa é a recomendação ideal de hidratação para um adulto. Então, aquela história você precisa tomar 2 litros de água, 3 litros de água por dia, coisa e tal. É uma média para a população. Não serve como uma receita para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela vai precisar de 3,5 litros. Uma pessoa que pesa 50 quilos, 1 litro e 750. Então, é só você multiplicar o seu peso por 35, você vai achar ali a conta certinha da quantidade de água que você precisa. O brasileiro, ele está acima do peso. Normal, né, a grande parte da população é acima do peso. Vem acontecendo esse movimento, né? A população brasileira ela vem ganhando muito peso. O perfil de alimentação do brasileiro mudou. A gente está parando de comer arroz com feijão e está começando a comer muita coisa industrializada. A gente está fazendo menos atividade física, a gente está tomando muito mais refrigerante. Então, o perfil, né, da população brasileira, infelizmente, vem mudando e a gente está adoecendo cada vez mais. O Brasil vive de épocas sazonais de festa, né? Você tem o Natal, que é uma festa, uma semana depois você já tem o Ano Novo, que é uma festa ainda maior, que já é balada, coisa e tal, e depois vem a expectativa pelo Carnaval. E depois ainda tem a Páscoa. Depois do Carnaval, a Páscoa, coisa e tal. Por que nós adotamos essa filosofia de comer comida sempre gordurosa, comer uma leitoa, comer, sabe, esse tipo de coisa? Aí a gente precisa pensar... Isso é próprio para países frios, né? Exatamente. A gente tem que pensar 2 coisas aqui, Zé. Primeiro, é que nós somos latinos. Então, como latinos, nós temos nossas emoções muito ligadas à comida. Por exemplo, no aniversário. Ninguém vai te falar, vamos caminhar para comemorar o seu aniversário? Não. Vamos no cinema para comemorar? Não, vamos comer. Então, na nossa cultura, a comida está muito ligada às festas. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é a gente pensar que a nossa culinária ela é uma mistura da tradição africana, portuguesa e italiana. Então, a mistura dessas culinárias é que faz o arroz com feijão, o macarrão, né? As carnes, o porco, principalmente, que é muito consumido em Portugal. A gente herdou isso e a gente acaba repetindo essas tradições. Então, são as comidas dos nossos antepassados. Né? Por isso que elas são tão presentes na nossa vida. Interessante, né, que o Brasil ele aprimorou tudo isso e consegue fazer coisas diferentes, coisas que não se faz lá fora. E eu tenho por base, por mim, eu sempre disse que a melhor alimentação do mundo está no Brasil. A comida brasileira é muito boa. E às vezes o brasileiro não sabe explorar isso em termos de frutas, de vegetais, essa coisa toda, salada. A gente tem uma variedade muito grande. Uma coisa que eu sempre comento no consultório. Às vezes, né, uma paciente chega, enfim, comentando que eu não como cenoura. Mas como que você já comeu cenoura? Você já comeu cenoura crua, ralada, assada, misturada numa receita, dentro de uma panqueca? Porque muitas vezes a gente nem explora os sabores. O gosto de uma batata doce cozida é um, assada é outro, frita é outro, num purê é outro. E a gente precisa usar essa variedade que a gente tem no Brasil para explorar os sabores, os nutrientes. E sabe o que é muito legal, Zé? Cada corzinha de cada alimento é um pigmento, é uma tintazinha, que a gente chama de antioxidante. Lembra que a gente falou lá no começo da entrevista sobre o detox que o fígado tem que fazer? Exato. Esses pigmentos, esses antioxidantes é que vão fazer o fígado se recuperar. Então, quanto mais colorida for a alimentação
o ano todo, tá? Mas especialmente nesse período entre festas, mais fácil vai ser a recuperação do seu corpo. E o fígado é um dos raros não, é um dos órgãos do corpo humano que te avisa que precisa de cuidados, né? Exatamente. Porque quando você está com o fígado inflamado, inchado... Com esteatose, né? Que é aquela gordurinha que aquela se forma em volta se do forma, fígado. coisa e tal, ele te avisa. Avisa. Avisa através do hálito, através Exatamente. da indisposição. Exatamente. E sabe o que é muito legal? Quando a gente pensa no fígado, ele é um órgão que ele tem uma capacidade de se regenerar. Então, ele pode sarar sozinho, desde que a gente cuide dele. Então, se o seu fígado está te dando sinais, não é que você está indo para uma cirrose, uma coisa que não tem jeito. Cuidando do fígado, você consegue retomar a saúde dele e até a esteatose hepática. Ele é muito regenerativo, né? Ele é, mas também você não pode abusar. Exatamente. O fígado em si, ele é o que mais sente no corpo humano, essas aventuras todas? Mais ou menos, né? Porque eu brinco que a gente tem enzima para digerir carboidrato, para digerir proteína, para digerir gordura, mas para digerir o álcool a gente não tem. Então o álcool ele fica no nosso corpo como se ele fosse uma bolinha de pebolim, de um lado para o outro. E aí onde ele encostar, ele vai machucar um pouquinho, né? Não tem jeito. O fígado ele sente mais porque é nele que vai acontecer o processo de tirar esse álcool do corpo. Então é como se ele fosse uma peneira, talvez, vamos pensar nisso, por onde o álcool vai passar para conseguir sair do nosso corpo. Então, ele sente um pouco mais, mas o corpo inteiro é influenciado. Então, por exemplo, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem já tem alguma doença crônica, aí os efeitos do álcool são ainda piores. Quanto tempo que o álcool demora para sair completamente do A média é que para cada 10 gramas de álcool, que seria, por exemplo, um copo pequeno de cerveja, uma taça pequena de vinho, uma dosinha de cachaça, 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. Exatamente. Por isso que, dependendo da quantidade que você bebe, você tem sintomas por mais tempo. Exato. Dependendo do quanto você ingere... 24 horas até 36 horas de ressaca, porque é o tempo que o álcool vai demorar para sair do seu corpo. Agora, Carla, a pergunta que todo brasileiro quer fazer, acho que vale $1 milhão nessa época de final de ano. Como comer sem culpa? Eu vou comer e não quero ter acumular aqueles quilos a mais. Nesse ponto, é legal a gente pensar em 2 estratégias muito interessantes. A primeira, que eu gosto muito, é você dividir o seu prato sempre como se ele fosse uma pizza de 4 fatias. Pensa numa pizza brotinho de 4 fatias. Tô imaginando. Exatamente. Uma fatia dessa pizza, a gente vai colocar os carboidratos disponíveis. Pode ser uma farofa, uma maionese, um arroz temperado, uma massa. Numa das fatias, a gente deve preencher com uma proteína. Tudo bem, no final do ano vai ser um leitão, uma carne recheada, uma coisa mais gordurosa. Carneiro, qualquer coisa. Tudo bem. A outra metade do prato, o interessante é que ela seja preenchida por vegetais. Carla, mas na minha família ninguém faz salada no Natal, ninguém faz salada no Ano Novo. Mas tem fruta? Tem. Então completa ali com alguma fruta. Tem algumas castanhas? Tem. Então você completa essa outra metade do prato com castanhas. Essa é uma primeira estratégia. A segunda estratégia, que é fantástica, é você parar de comer na hora que você estiver satisfeito. Para. Ano que vem tem Natal de novo. Vai ter outra festa já semana que vem, daqui a pouco tem Carnaval, daqui a pouco tem Páscoa. A gente vive numa sociedade, se você quiser comer carneiro numa terça-feira de tarde, você acha para comprar, você pede até no iFood, né, no delivery. Então, na hora que você sentir que a barriga ficou satisfeita, para de comer. Se for o caso, pede uma marmitinha, leva para casa, pede para a tia fazer uma marmita para você de salpicão, de pernil. No dia seguinte você come. Respeitar o nosso corpo e respeitar a nossa sociedade é muito importante. Aí você vai comer sem culpa. Ó, passei um pouquinho aqui da conta, mas eu já volto para o rumo. E uma coisa legal, Zé, também da gente pensar é o seguinte. Às vezes a pessoa vai se pesar amanhã. Eu até postei isso ontem nos stories. Vai se pesar amanhã, vai se pesar hoje. Vai ver lá na balança, nossa, engordei 2 quilos. O que eu fiz? Joguei tudo pro alto. Nossa, estava indo tão bem, né? Projeto verão e tal. Esse ganho de peso, nessa época do ano, não necessariamente é que você engordou. Porque o nosso corpo, ele é muito esperto. Esse excesso de calorias que a gente consome, ele vai guardar um pouquinho. Ele vai falar, será que ela vai precisar dessas calorias a mais? E ele guarda isso com um pouco de água. Se a gente não precisar, ele libera. Então, em 2, 3 dias, o nosso peso já volta ao normal. Então, se você se pesar hoje, né, depois das festas de final de ano, não toma aquele susto pensando, meu Deus, estava ali. Mas isso no metabolismo normal, né? A pessoa normal. Pode ter um metabolismo alterado também por conta de excesso de bebida, de comida, de qualquer coisa. Mas normalmente esse excesso do final de ano, se você volta para a sua alimentação normal, ele vai embora. Lá para quarta, quinta-feira,
seu peso já volta ao normal. Então, não faça loucuras. Né? Volta para a rotina, faça atividade física. O Éder, aliás, colocou aqui como sugestão, né? Depois que você sentou o pé na jaca, o que fazer? Voltar para a rotina. Volta para a rotina. Toma um bom café da manhã. Mas é muito difícil fazer essa análise, né? Vamos pensar aqui. O brasileiro é um glutão por natureza, Exatamente. Né? Então, por exemplo, o que seria uma voltar para a rotina? Hoje acordou, né, já tomou café da manhã essa hora provavelmente, mas aí come uma proteína, um queijo, um ovo, um copo de leite, come uma fruta. No almoço, tenta não comer só a sobra da ceia. Coloca ali um arrozinho com feijão, uma salada, um vegetal. Maneira no panetone que sobrou. Se for o caso, congela o panetone para comer ele depois. Para comer ele depois das festas, não tem problema. E tenta o máximo possível voltar para a sua rotina. Se você puder fazer um pouquinho de atividade física hoje, não para queimar caloria que você comeu a mais, não. Mas para o seu corpo entender que ele precisa se movimentar, que isso é importante para ele. O brasileiro, o homem em geral, tem mania de ficar sempre adiando a comida. Ele prefere beber antes. E tem muita gente, eu tenho muitos amigos nesse aspecto, que depois que começaram a comer, eles param de beber. É automático, parece que é uma senha, né? Isso vale para alguma coisa? Vale. Porque a gente sabe que o efeito do álcool O álcool, ele é nocivo para o corpo, ele faz mal, né? Não tem jeito, mesmo em pequenas doses. Então, essa pode ser uma boa estratégia para quem tem dificuldade de controlar o consumo de bebida. Então, come alguma coisa, faz o seu pratinho ali, janta ou almoça, que aí você vai parar de beber. Funciona assim. Você falou um momento aí, vai tomar sua cachaçinha, coisa e tal, aquele fundo de cachaça. Cachaça é a paixão, é uma das paixões do brasileiro, né? A cachaça, ela é muito, por ela ser destilada, né? Por ela ser destilada, ela é mais agressiva que uma bebida fermentada. Ela vai ter mais gramas de álcool num volume menor. Então, por exemplo, vamos pensar num copo de cerveja. A quantidade de gramas de álcool mesmo num copo de cerveja vai ser a mesma quantidade de gramas de álcool do que uma dosezinha de cachaça. Exatamente, pelo fato dela ser destilada. E bebida alcoólica, antigamente a gente falava, né? Até quando eu fiz faculdade, tinha uma recomendação de uma taça de vinho por dia para deixar seu coração saudável. Hoje, a gente sabe que o malefício do álcool, o dano que o álcool causa no nosso corpo, ele é muito superior a qualquer benefício. Então, hoje, a gente não tem nem essa recomendação mais de tomar uma tacinha de vinho, né? O ideal hoje, pensando em saúde, é diminuir o máximo possível o consumo de álcool e deixar ele próximo de zero. E lembrando, toda vez que você consome álcool demais, o seu fígado precisa descansar. Então, você precisa passar uns dias ali deixando ele se recuperar para que ele fique saudável de novo. Ô, Carla, eu vou te fazer uma pergunta maluca. É possível você sentir fome e não perceber esse sintoma? Eu vou te explicar por quê aqui. Você falou assim, tente não comer só no almoço do Natal, no almoço do Ano Novo, por exemplo, tente não comer as sobras do Réveillon, da ceia de Natal. Faça lá um arroz com feijão, um feijãozinho com farinha, coisa e tal. Você falou isso, me deu uma água na boca, me deu vontade de comer feijão com arroz. Eu estou com fome. Muito provavelmente. Um dos sinais biológicos de fome é salivação. Cara, eu comecei a sentir vontade de comer. Quando, por exemplo, sei lá, você entra num shopping e tudo está muito cheiroso, tudo está muito apetitoso, provavelmente você está com fome. Sinal que eu fui mal alimentado. Eu me alimentei mal. Provavelmente. Provavelmente. Sem Ou, dúvida. às vezes, é o horário, né? Que hora você costuma almoçar? Eu Tá nem muito sei, cedo, são né? 9h40. Tá muito cedo. É muito cedo Muito ainda. cedo, Muito é verdade, cedo. é verdade. Mas eu comeria um prato de arroz com feijão então, agora. coma hoje, no almoço. Não, eu comeria agora, com bife, se alguém quiser trazer não aqui. como eu como parmegiana, lá. não. Como o arroz com feijão. Que vai ser melhor para o seu corpo hoje. Pra ele se E a recuperar. caminhada? A caminhada, quem vai te dar orientações Isso melhores é um sobre convite isso que você fez que eu odeio. é o educador físico, mas o nosso corpo ele foi feito para o movimento. Tanto que você comentou que a população brasileira vem engordando, né, com o passar dos anos. E uma das coisas que está fazendo a gente ganhar peso é que a gente não faz mais atividade física. A gente capinava lote, a gente lavava roupa na mão, a gente cozinhava no fogão a lenha. A gente tinha uma demanda de energia física muito grande, que a gente não tem mais hoje. Então, a caminhada ela vem para substituir essa atividade física que era cotidiana, né? Por que a gente precisa ir para a academia hoje? Porque a gente não faz mais atividades manuais. A gente passa o dia no computador, trabalhando, não é isso? E a gente não movimenta o nosso corpo. O nosso corpo ele foi feito para o movimento. A caminhada ela é um exercício muito acessível. Qualquer pessoa pode colocar um tênis e fazer uma caminhada.
Mas o movimento, o exercício, ele é fundamental para a boa saúde. Não tem como a gente pensar em viver bem, em chegar bem aos 70, 80, 90, caminhando com mobilidade, com força, sem fazer atividade física. É comum depois dessas festas de bonança de comida, né? De mesa farta, de fartura, essa coisa toda, você ir para um médico, vamos ver como é, fazer o check-up de início de ano, nem de final, de início de ano. Essa alimentação, excesso de alimentação, excesso de bebida, ela vai te indicar que o teu corpo está precisando de um... Provavelmente, né? Se você cometeu muitos excessos no final do ano, muitas coisas podem ficar alteradas nos seus exames. Mas é importante mesmo, de qualquer forma, então eu devo adiar o meu check-up? Não, se você tem o costume de fazer o seu check-up em janeiro, faça em janeiro. Né? Agora, mais importante que o check-up é planejar bons hábitos para o novo ano. A gente não tem aquela mania de fazer metas para o ano seguinte, metas para o ano que vem. Então, em termos de alimentação. Em termos de alimentação, exatamente. Eu sou uma pessoa que não... Não tem essa meta? Não. Não? Não. Pode ser interessante pensar. E aí não precisa ser uma meta muito audaciosa. Eu quero perder 30 quilos, 40 quilos, eu quero parar de beber. Não. Faça metas simples. A partir do começo do ano, agora eu vou começar a vigiar meu consumo de água. Eu vi lá a entrevista, eu vi o quanto de água eu preciso beber, então eu quero começar a beber mais água. Essa é uma meta simples, muito simples. Uma outra meta simples é, a partir de agora, metade do meu prato vai ser de vegetais. São metas simples, possíveis, realistas. Qual vegetal, Carlos, que você gostar? Eu só gosto de tomate. Pode ser tomate, come tomate todo dia, não tem problema. Né? Mas trace metas realistas e aproveite esse movimento, né, do começo do ano virando. É como se viesse uma sensação de recomeço mesmo para colocar em prática esse cuidado. Eu tenho certeza que o Zé de 2025 vai agradecer se o Zé de 2024 fizer pequenas mudanças no dia a dia dele. Nossa, eu já tenho a minha médica, a Marcela, ela fica me cobrando o tempo todo. Eu não estou gordo ainda, né? Mas tenho barriga. Né? E não é só sobre isso, né? É sobre entender o que seu corpo está precisando. Exato, o que teu corpo está... Ela sempre fala isso, o que teu corpo está precisando, necessitando, coisa e tal. De vitaminas, de nutrientes. Exatamente. Ô, Carla, eu quero agradecer demais sua presença aqui. Achei muito legal esse bate-papo. Muita gente que está em casa está se deliciando, porque sabe que essa é uma época que a gente enfia o pé na jaca mesmo. Exatamente. Mas tem que aprender a se controlar. É verdade, é verdade. E também, se o pessoal de casa quiser receber mais informações sobre nutrição, posso deixar meu Instagram? Dá, por favor. Meu Instagram é carlavaz.nutri. Então, você me encontra lá, todo dia eu estou lá liberando conteúdo sobre emagrecimento, sobre saúde saudável. Aqui. Repito, carlavazdelima.nutri. Você vai me encontrar lá no Instagram e esteja lá. Daqueles dois ali, qual que te dá mais trabalho em casa? A criança. A criança? Não tem dúvida. E a criança é muito intuitiva, né? Ela vê, ela quer. Exatamente. E sem horário, né? Não, essa criança tem horário. Não, você impõe o horário, né? Se deixar por conta, se deixar por conta... E sabe o que eu ensinei para elas? Eu ensinei para ela que comida de criança que tem personagem é para enganar a criança. Então, toda vez que a gente vai no supermercado e ela vê lá um iogurtinho cheio de açúcar com personagem, ela, ih, mamãe, esse aí é para enganar a criança, né? E aí a gente consegue manter uma alimentação saudável dentro de casa. Vou usar essa dica com o meu neto. Exatamente. Isso. Ensina para ele que comida de personagem é para enganar a criança. Ai, que legal. Carla, obrigado, viu? Eu que te agradeço, agradeço demais. Boas festas, viu? Boas festas para você, um bom ano e um ano bem regulável com comida e com bebida. Tá? Obrigado, Carla. Obrigadão. Tchau, tchau. Nós vamos ver agora a tempo.